seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Me Cast. Eu sou a Kelly Evangelista. E eu sou a Ingrid Vieira. E juntas nós vamos falar sobre gestão de tempo. Então, se você é bancário, se você trabalha no mercado financeiro e não consegue administrar o caos, rotinas administrativas com vendas, fica aqui comigo porque eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muitos insights positivos para você, não é mesmo, Ingrid? Com certeza, Kelly. E para começar, a gente recebeu no Instagram uma pergunta de um bancário, do Lucas. O Lucas pergunta, Kelly, que dica você tem para dar para quem só vive apagando incêndio na agência? Ou seja, o bancário bombeiro. Bombeiro. Né? O famoso, né? O famoso bancário bombeiro. Realmente, a rotina do banco é muito estressante. Para que você consiga lidar com essa rotina do bancário bombeiro, é importante você ter uma metodologia de gestão de tempo. Tudo na vida tem método. Se você, qualquer profissão, se você analisar, eu quero ser uma enfermeira, eu preciso tirar sangue do paciente. Existe um método que você coloca lá, aquele elástico no braço do paciente, tem que fazer, né, dar aqueles dois tapinhas. Tem um passo a passo. Um engenheiro tem um método ali para fazer uma construção. Então, gerir o tempo, também você precisa de um método. Importante entender é que o tempo é um recurso finito. Você não consegue gerir as horas do seu dia de forma, se o dia tem 24 horas, transformar em 26 ou em 28. O que você consegue fazer a gestão é das suas atividades. O que você faz com o tempo que você tem. Então, nós temos diversos métodos de gestão de tempo. Vamos falar um pouquinho deles aqui hoje também, mas o princípio é trabalhar com uma metodologia. Então, para complementar, mais uma pergunta. Agora a pergunta é da Camila. Ela fala assim, Kelly, no método PLR você ensina várias técnicas sobre gestão do tempo. Ainda não sou sua aluna, mas você pode compartilhar uma dessas técnicas com a gente? Qual é a sua preferida? Sempre tem, né? Uma técnica preferida que dá para você administrar tanto na sua vida pessoal como no trabalho. A técnica que eu mais gosto é a Pomodoro. Por quê? Você consegue. O que é o Pomodoro? Né? O próprio nome já diz, é sugestivo, né? Do molho de tomate, que antigamente, né, os cozinheiros usavam aquele reloginho, né? Do tomatinho. Do tomatinho. Então, ali tem ciclos de 25 minutos para que você possa ali criar uma rotina, criar algumas atividades. Então, por exemplo, você precisa fazer tele. Chegou no banco e eu preciso fazer tele. O que você vai fazer? Ciclos de 25 minutos. Por quê? E com um intervalo. A cada 25 minutos, você faz um intervalo de 5 minutos. Que você consegue se concentrar. Tem algo muito poderoso no nosso cérebro quando a gente fala assim, eu tenho esse tempo para fazer. Né? Por que as pessoas normalmente deixam tudo para a última hora? Porque elas colocam, falta 10 minutos para começar a minha reunião, vou preparar aqui o que eu vou apresentar. As pessoas funcionam meio que na pressão. Então, já que o ser humano, fisiologicamente, biologicamente, nós somos todos parecidos, você também, né, nós somos seres pensantes, mas que têm alguns defeitinhos, né, ali na gestão. Então, o que você vai fazer? Eu tenho 25 minutos para ligar. Esquece celular, avisa os colegas do banco, olha, eu estou dedicada aqui a fazer tele, não me chame, faça isso, né, antes da agência abrir, porque você foca. Então, a técnica de Pomodoro é poderosíssima. Aplique. Kelly, são quantos ciclos? Normalmente 4 ciclos de 25 minutos. Mas se você não consegue fazer os 4, comece com 1. O importante é começar. Kelly, achei essa técnica excelente. Até porque no banco bancário costuma dizer que ele é multitarefa, né? Então, ele está atendendo o telefone, atendendo o cliente na mesa, respondendo o WhatsApp e ajudando o colega do lado. Pelo menos com a técnica do Pomodoro, ele vai dar começo, meio e fim para cada atividade dele. Exatamente. Né? Isso é importante entender. Eu sou multitarefa. Eu não consigo fazer a mesma coisa. Tem um teste muito legal que fala assim. Se eu falar assim, Ingrid, quanto que é 2 mais 9... mais 4, né? Pedir para você fazer uma conta. Você vai se concentrar ali e vai conseguir fazer esse cálculo. Agora, se eu colocar uma música no último volume, colocar o Lucas para falar, mais um barulho aqui e falar para você fazer essas contas, você não vai conseguir você não vai ouvir a música, você não vai conseguir fazer conta, porque o nosso cérebro precisa estar focado. Então, entendo que você tem várias atividades no banco, mas é importante fazer um planejamento e usar uma metodologia. E com esse planejamento, o bancário não fica desgastado emocionalmente, né?
Exatamente, você falou de desgaste emocional. O bancário, ele fica ali com uma síndrome do tenho que. Eu tenho que ligar para o cliente. Eu tenho que vender. Eu tenho que cadastrar o contrato. Eu tenho que entregar meu relatório de produção. Eu tenho que. E aí, aquilo dá você fica obeso mentalmente e não consegue ser produtivo em nada. Tem uma regrinha do 1, 2, 3 já que eu gosto muito. Eu uso na minha vida pessoal, com os meus filhos, e usava quando bancário. Você já, quando era criança, quando você ia pular na piscina, não tinha aquele negócio que você dava a mão para sua amiga e falava, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Né? Parece que aquilo te dá uma coragem. É claro que você não vai no meio da agência, 1, 2, 3 1, 2, 3 e já, e vou começar a vender. Não é bem assim. Mentalmente, né? Fala assim, eu tenho que ligar para aquele cliente chato. Eu não quero ligar. Aí você acaba postergando. Então, o que você faz? Um treino mental. Eu preciso ligar para o Carlos, aquele cliente chato pra caramba para resolver um problema. Ou eu preciso começar a ligar para vender. Então, vamos lá, Kelly. Se concentra. 1, 2, 3 e já. E começa. Tipo Corrida Maluca, lembra daquele programa? Acho que Passatempo, uma coisa assim, que você tinha um tempo e você tinha que fazer várias atividades e ganhava a turma lá que fizessem menos tempo. Não que você vai fazer as coisas correndo, mas você dá esse impulso para criar coragem para começar a ligar, a fazer alguma atividade que você está procrastinando. E Kelly, sobre esse impulso que você falou, você acha importante o bancário priorizar o que ele tem mais dificuldade ou o que ele não gosta de fazer? Porque acho que isso é do ser humano, né? A gente sempre quer fazer o que é mais fácil ou o que a gente está habituado e acaba postergando a parte chata. Que conselho você tem para dar para a gente? Olha, nós seres humanos estamos acostumados com os ganhos primários. Né? Por que tem muito vícios? Por que as pessoas procrastinam? Porque nós queremos descarga de dopamina ali imediata. Então, eu quero fazer uma coisa e quero ver resultado logo. Eu não quero esperar, não quero um ganho secundário. Isso é normal. Mas você que está assistindo esse podcast já sabe do que é ganho primário e ganho secundário, você tem que entender que para você conseguir ter resultados excelentes, você tem que entender que é a médio e longo prazo. Você não vai conseguir fazer uma venda em 30 segundos, você não vai conseguir gerir todo o seu tempo rápido, fazendo as coisas atropelado. Não. Você precisa ter motivação para começar. Né? O que você tem a perder? Né? O que você tem a perder quando você começa a gerir o seu tempo de forma eficaz? Nada. Você tem que sempre se perguntar, o que eu vou me perder, né, da minha vida, eu parar 10 minutos antes de começar meu expediente no banco e fazer um planejamento. Né? E analisa. Vai ser um tempo que você dedica ali para fazer a gestão, para orquestrar o seu dia de maneira eficaz. Falando em orquestrar, a gente tem a pergunta aqui da Jaque. Kelly, muitas vezes o bancário fica perdido no meio das demandas operacionais e não sobra tempo para a gente correr atrás da meta. Você tem alguma sugestão para que a gente consiga conciliar toda a rotina operacional da agência com as metas do banco? Olha, essa é uma pergunta muito comum. E o primeiro ponto a entender você, bancário, é medido pelos resultados que você gera e não por problemas que você resolve. Então, nessa situação, se você passa por isso, você precisa entender, né, de um princípio chamado princípio de Pareto, que é a regra 80-20, que 80% dos seus resultados são provenientes de 20% das suas ações. Então, se você sabe que tudo que você faz no banco, você cadastra contrato, atende cliente, faz isso, faz aquilo, o que gera venda para você? O que gera negócio? É fazer tele? É mandar mensagem de WhatsApp? É ligar lá para Vai, para quem é do Itaú? É pegar a lista do banco? Então, é isso que você precisa fazer primeiro. Já diria minha mãe, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Distração. E é fato isso. Às vezes eu queria, né, sair, brincar, minha mãe já lavou a louça? Não, então primeiro a obrigação e depois a diversão. Você sabe que trazer a administração das atividades para gerir o meu tempo foi uma das escolhas mais inteligentes que eu fiz quando eu tive equipes no banco. Tive equipes grandes, equipes pequenas. Porém, quando a equipe começou a crescer, era uma loucura. Né? As pessoas da minha equipe me pegavam lá no estacionamento. Eu estava subindo, travando o meu carro. Kelly, aquele cliente, Kelly, eu não tinha nem chegado ainda, sentado na minha mesa. Aí eu já sentava e falava, vinha um, vinha outro. E aí o que eu fiz? Falei, olha,
eu vou chegar no banco e o horário para eu falar com a equipe é depois das 10. Por quê? Né? Das 8 até as 10, eu preciso organizar a minha rotina, o meu dia, as minhas pendências. Eu fui chamada de chata, que eu era entojada, que só porque eu era gerente eu agia desse jeito, ouvia absurdos. Mas, com o tempo, a própria equipe começou a se organizar de uma maneira efetiva e começaram a falar, poxa, Kelly, realmente faz todo sentido isso que você está fazendo. Então, no começo você pode ser chamado de chato ou de metódico. Né? O pessoal, tem algumas pessoas que me chamam de metódica e está tudo bem. Né? Eu sei que isso é para o meu bem, porque eu estou pensando no meu ganho secundário e não no meu ganho primário. Então, principalmente para quem é gestor de equipe, não adianta você ser bonzinho. Bancário bonzinho não vende, não adianta. Mas se você quer ser muito bonzinho ali com o seu cliente, resolver, eu não estou falando para você ser ruim, para você não atender o seu cliente na excelência, não é essa a questão. Mas o que eu preciso? O cliente quer que eu ligue lá na central para resolver um problema dele, eu vou ligar. Mas primeiro eu vou cumprir com a minha obrigação com o banco, que é o quê? Vender. O banco, eu fui contratado para quê? Para gerar negócio, para fomentar receita para o banco. Então, é isso que eu tenho que me preocupar, né? Regra 80-20. Vou me preocupar nos 20%. Os 80% eu administro do jeito que dá. Excelente, Kelly. E agora, mais uma perguntinha que a gente recebeu aqui no direct do Instagram sobre ligações de vendas, Kelly. Essa pergunta aqui é do Fernando. Muitos bancários não gostam de vender por telefone e acabam postergando e não fazem as ligações. Eu sou um deles. Qual conselho você me dá, Kelly? Olha, Fernando, né? Fernando, eu vou te falar uma coisa. Se eu contar, você não acredita. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu postergava para fazer ligação. Para você ter uma ideia, eu tinha tanta vergonha, era tão tímida que eu tinha vergonha até de falar por telefone. E aí a minha timidez, mais a minha procrastinação de não querer ouvir não, fazia com que eu não ligasse e isso gerava impactos negativos lá no final do mês. Eu ia lá para o fundo da agência ligar, ou às vezes esperava todo mundo almoçar e falava assim pro cliente, oi, tudo bom? Aqui é a Kelly, eu sou a gerente da sua conta, porque eu não queria ligar, né? É natural. Mas o ponto para te ajudar, Fernando, nisso, você precisa entender que os seus clientes, assim como você, trabalham em horário comercial, ou ele é dentista, motorista de ônibus, professora de creche, não sei o que o cliente do Fernando faz, mas ele tem dentro do horário comercial, é muito mais difícil você atender uma ligação de vendas. Existe até um estudo que fala que os melhores horários para você encontrar, falar com o cliente, para vender, ou é no primeiro horário, ou bem no final da tarde. Porque o cliente, e eu gosto muito da horário da manhã. Para mim, o horário da manhã é horário de ouro, sabe? Porque o cliente está lá, ele tá com a cabeça fresca, você liga numa boa. Não pense, eu vou incomodar o cliente, o cliente deve estar saindo para trabalhar. É melhor você ligar de manhã do que você ligar lá, ele é dentista, ele está fazendo lá um canal e você ligando para ele para vender um consórcio. Não vai rolar, se ele não vai te atender. Então, use o horário da manhã, que o horário da manhã é quando eu era bancária, na minha experiência, na minha jornada, com a minha equipe, o horário da manhã sempre foi o melhor horário. É o horário que o cliente consegue dar atenção para o bancário, né, Kelly? Exatamente. E também é aquilo, né? Tem um vídeo na internet de um major da Marinha aposentado que fala sobre arrume a sua cama. Por que é importante? Ele traz essa analogia do arrume a sua cama, porque se nada der certo durante o dia, pelo menos você fez alguma atividade com êxito, para você não ter aquela sensação de que você não fez nada. E embora com aquela sensação que você não cumpriu o seu dever com o banco, que você só apagou incêndio, que você foi para lá, você bancário polvo, sabe? Aquela coisa, bolinha de ping-pong, vai para lá, volta para cá, vem aqui atende esse cliente, cadastra esse contrato, é o cliente no atendimento. Então, faça o que é necessário que o banco vai te cobrar primeiro, porque aí você fica livre para resolver todos os problemas que você quer no banco. Exatamente. Quando eu era bancária, eu não gostava de fazer ligação por telefone no início. Então, o que eu fazia? Eu sabia que eu tinha que fazer. Se eu deixasse para o final do dia, no final do dia eu ia ter várias desculpas para não ligar para o cliente. Então, eu chegava na agência, a primeira coisa que eu fazia, ligar. E eu ligava para 10 clientes, no mínimo. Com o tempo, eu passei a ouvir mais sim do que não, porque eu já sabia o que o cliente queria ouvir, já sabia qual era a objeção que ele ia me dar por telefone e já sabia como contornar. Depois de um certo tempo, eu comecei a preferir fazer venda por telefone do que na agência,
Olha só, tá vendo? Porque na agência você tá frente a frente com o cliente às vezes pode tentar te intimidar, por telefone não. Por telefone você já não tem essa preocupação, né? Então, pra mim, pelo menos, me ajudava bastante. E depois todo mundo chegava e me perguntava, Ingrid, como que você faz pra vender por telefone? Gente, a prática. Quanto antes você começar, melhor você fica. Exatamente. Eu não conheço outra regra do aprendizado a não ser a repetição. Sim. A repetição, ela é a mãe do aprendizado. Você, quando você começou a andar, você caiu várias vezes. E hoje você corre, você anda perfeitamente. E vendas é a mesma coisa. Gestão de atividades, gestão de tempo é também a mesma coisa. Você só fica muito bom treinando. Eu costumo dizer que quem treina, reina. O bancário que treina, Exatamente. ele reina. Porque não existe o melhor argumento, não existe o melhor contorno de objeção, não é uma negociação ali com o cliente, não é uma disputa, uma guerra. Às vezes o bancário ele quer entrar para ganhar ali no bate-boca com o cliente, quinta série, sabe? O cliente fala uma objeção, aí o bancário, ganhei, você não tem razão, então assina aqui. Não é assim que funciona, gente. Então, preste atenção. Maturidade é adultecer. Entender que, assim como na rotina da sua casa, no banco, você também precisa administrar. Não tem jeito. Você, quando chega na sua casa está uma bagunça, né? Quem é mãe aqui, quem é casada, chega do banco, está cansada, olha assim, fala louça para lavar, pia, guarda-roupa para arrumar, a casa toda bagunçada. Aí chega uma visita. O que você vai fazer primeiro? Aonde a visita vai entrar. Então, é a sala. Então, deixa eu arrumar a sala aqui, só dar uma ajeitadinha na sala que a visita vai entrar. No banco é a mesma coisa. Deixa eu vender, entregar logo no começo do mês os meus resultados, ligar para o que eu tenho que ligar para gerar negócio para o banco. E não deixar, eu conheço muito bancário que, o que eles fazem? Vão ali empurrando com a barriga, chega dia 15, dia 20, na hora que aperta, eles falam assim... Deixa eu ligar para o seu José, que me encheu o saco o mês inteiro e ele vai ter que fechar um seguro para mim. Funciona? Funciona. Só que é o seguinte, bancária. Você vai travar aí seu desenvolvimento profissional. E detalhe, né, Kelly? Você vai fazer a venda agora. Daqui 3 meses o cliente liga na central e cancela o produto. Exatamente. Ele não viu o valor na oferta. Exatamente. Né? Corre o risco aí de você ter uma queda ali na sua carteira e você trava completamente o seu desenvolvimento. E o que eu já vi de bancário, que sempre dá jeitinho, né? Tá acostumado a dar jeitinho. Aí muda de agência, ou é até promovido por isso, ou muda de banco e não consegue mais dar jeitinho, o que acontece? Ele é mandado embora. O que eu já vi bancário que é promovido depois de dar 4 meses vai ser mandado embora. Por quê? Porque não tem a base, não tem essência, não gere o tempo, não usa técnicas, não estuda vendas. A gente sabe que existe uma tríade de conhecimento que os bancários precisam ter. Conhecimento de mercado financeiro, ter a sua certificação, conhecimento em técnicas de vendas e as soft skills. Né? A gente sabe que as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas por questões emocionais. Então, essa tríade tem que estar muito latente com o bancário para que ele possa aí ganhar altos cargos, ganhar PLR alta, ser promovido, ter ali a sua autoestima elevada, porque senão você fica na mesma. Sabe, a gente tem que parar de culpabilizar Deus e o mundo e entender, falar assim, onde eu preciso melhorar? Né? E adotar aquilo e saber que é um processo, que não tem jeito, não tem jeito. Não tem segredo, né, Kelly? Tem Exatamente. muito trabalho árduo, muito estudo, muita dedicação. Eu costumo dizer assim, é simples, mas não é fácil. Parece ser a mesma coisa isso que eu estou falando, mas não é. É simples porque é simples. Olha, é só você fazer isso. Mas não é fácil realmente, porque o processo ele é moroso, o processo ele é demorado. Não tem jeito. Você sabe que tem que passar por um processo. As pessoas que crescem do nada, elas caem do nada. Quanto maior, né, do mesmo jeito que vem, vai embora. Então, você tem que ter uma base muito sólida ali de desenvolvimento pessoal, certificação e conhecimento em técnicas de vendas. Excelente, Kelly. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Bora? Bora. A gente tem a pergunta da Mariana. Kelly, como eu tenho inteligência emocional para conseguir lidar com o caos dentro do banco? Exatamente. Lidar com o caos. Porque
Pensa só, o bancário, além dos problemas do banco, da agência, ele tem os problemas pessoais, da vida pessoal, assim como todo mundo. E administrar tudo isso é realmente desafiador. O importante é entender, se você está passando por um momento que você está com uma obesidade mental muito grande, procura um psicólogo. Os bancos têm convênio, você pode utilizar desse recurso. Nada melhor do que a gente externar ali, colocar para fora, se ouvir. Eu recomendo isso muito para os alunos, porque, que psicólogo é porque eu tô doido? Não, não é isso, para você conversar. Porque se você pede conselhos, às vezes, para pessoas que têm envolvimento emocional com você, seja no trabalho ou na sua vida pessoal, essas pessoas têm interferência e não traz algo lógico para você raciocinar. Então, esse é um ponto para você começar a lidar com o caos. Procura terapias, hobbies, tem gente que gosta de tocar instrumentos, tem pessoas que gostam de correr, praticar esporte, liberar dopamina, serotonina, isso é muito bom. O segundo ponto importante é perceber que você é a média das pessoas com quem você mais anda. Não tem jeito, essa é a regra. Porque a sua ambiência, se você quer mudar a situação que você está hoje, você precisa mudar a sua ambiência para criar uma nova identidade. Não adianta você, na hora do almoço, ficar lá com a sua amiga, falando da Mariazinha, da fofoquinha, disso, isso, aquilo. Isso não vai te trazer coisa boa. Ai, Kelly, mas na minha agência só tem mimimi, só tem gente, sabe, que laranja podre. Tudo bem, tem livros, tem esse podcast, tem uma coletânea aqui de vídeos para você escutar. Se alimente, né, daquilo, é a lei da semeadura. Não tem essa, não tem como você plantar banana e colher abacaxi. Você vai começar a ter resultados positivos a partir do momento que você cuidar, ter autoconhecimento, se entender melhor e começar a alimentar a sua cabeça, né, a questão de espiritualidade, o seu ser, né, com coisas positivas. Senão você vai ficar na mesma. Não tem jeito. Isso vale para a vida pessoal como vida profissional também. Acho que resumindo tudo isso que você falou, às vezes é o próprio bancário que causa esse caos. Exato. É gerar problema dele, em cima né? de problema. E não buscar uma solução. Às vezes está ali conversando com aquele colega que só reclama, o que ele vai fazer? Ele só vai reclamar. Que tem a demanda operacional, que tem a meta de venda, que tem o chefe cobrando, que tem o cliente ligando, que tem o sistema que não funciona. Exatamente. Mas não faz nada para mudar. E o bom que agora nós falamos disso, né? Trouxemos essa consciência que é, bancário, procure, tô com obesidade mental, procure um psicólogo, uma ajuda, o autoconhecimento é libertador. Aprenda que sem uma metodologia de gestão de tempo, sem aplicar ali uma rotina, você não vai conseguir ter grandes progressos, você vai ficar só nos ganhos primários e você não vai conseguir realmente ter ganhos futuros, trabalhar a médio e longo prazo. Eu tenho certeza que depois desse podcast, os bancários vão ficar antenados aí e saber quais caminhos, quais são os próximos passos para ter uma vida plena. Até porque você merece ser feliz, não é mesmo, bancário? Você estudou para conseguir essa vaga no banco, você estuda para certificação. Então, são só alguns ajustes aí na base que você precisa fazer para que você tenha uma vida plena, uma vida próspera e consiga aí atingir os seus resultados no banco. Então, vou ficando por aqui. Já deixa aqui o seu joinha da positividade para que esse podcast chegue mais bancários, mais e mais bancários. Você ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é importante, é relevante, então ela chega para mais pessoas. Já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e bora para o próximo podcast.